Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um programa Matsuda em Foco. Aproveite para se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com os amigos. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar de saúde intestinal nos bovinos. E para falar sobre este assunto, o médico veterinário da empresa, Marco Antônio Finardi, está aqui ao meu lado. Marco, seja muito bem-vindo. Olá, Sueli, muito obrigado e olá aos amigos que nos acompanham pelo canal da Matsuda. Bom, quais são os principais desafios relacionados à saúde intestinal dos bovinos? Bom, Sueli, um dos grandes desafios é exatamente manter esse órgão tão importante saudável, né? Nós temos que lembrar que os intestinos são um dos maiores órgãos existentes dentro do organismo animal e desta forma nós temos que lembrar também que ali dentro daquele tubo que não deixa de ser um tubo, os intestinos, nós temos, além, lógico, do todo o conteúdo gastrointestinal, nós temos também, muitas vezes, contaminações por micro-organismos, como, por exemplo, bactérias aí, que muitas vezes são bactérias também patógenas, que podem realmente desencadear uma patologia, uma doença nesses animais. E o grande objetivo e o grande cuidado que nós deveremos ter é exatamente manter esses patógenos ali sem que eles causem nenhum prejuízo aos animais. Haja vista que nós deveremos sempre lembrar que os intestinos são muito importantes quando nós pensamos na absorção de nutrientes. E quanto mais saudáveis forem, logicamente, maior será a absorção desses nutrientes e maior será o potencial produtivo dos animais. Bom, e como a qualidade da dieta impacta a saúde intestinal do rebanho? Quando nós pensamos na dieta, nós temos que lembrar que o objetivo principal é que nós forneçamos os nutrientes em quantidades adequadas. Então, quando nós temos uma dieta desajustada, muitas vezes com excesso de alguns ingredientes, isso pode mudar muitas vezes o perfil existente dentro do conteúdo intestinal, isso pode promover, por exemplo, uma multiplicação maior de alguns micro-organismos patógenos, como por exemplo bactérias, e isso pode, logicamente, comprometer a saúde, comprometendo, por exemplo, os vilos, as vilosidades intestinais, destruindo essas vilosidades e, logicamente, comprometendo todo o aproveitamento de nutrientes e a própria saúde dos animais. Haja vista que quando nós temos a destruição dos vírus, logicamente também nós temos aí um risco maior de absorção de toxinas, absorção de micro-organismos, de bactérias que podem causar aí, por exemplo, uma infecção generalizada, e o nosso objetivo é exatamente que isso não ocorra. Então é muito importante que nós tenhamos cuidados no manejo nutricional, que se respeite algumas características dentro da dieta dos animais, exatamente para que a gente promova ali sempre um intestino saudável e nós tenhamos ali sempre a maior quantidade de vírus, nós tenhamos sempre ali também bactérias benéficas para que a gente então consiga fazer a produção de forma eficiente. Então, sempre tomar muito cuidado, evitar ao máximo ali que haja uma grande multiplicação de bactérias patogênicas. Além das bactérias, existem outros micro-organismos, como por exemplo protozoários, que também podem se multiplicar em grande proporção ali, e tudo isso gerar um grande prejuízo. E é sempre muito importante que nós tenhamos o cuidado de avaliar também o quê? O trato digestório na sua parte final, que seria o quê? As fezes desses animais. Avaliando nas fezes, se nós temos ali umas fezes consistentes, se nós tenhamos fezes ali que foi aproveitado aquilo que se foi fornecido na dieta, se não existe grande presença de muco, se as fezes não estão ressecadas, se a gente não tem muito alimento passando íntegro ali, se nós não temos formação de bolhas, tudo isso demonstra o quê? A saúde intestinal desses animais. Então é sempre muito importante que se avalie, que se verifique a consistência dessas fezes, a composição dessas fezes, para que dessa maneira nós tenhamos sempre um rápido atendimento, um rápido cuidado a ser tomado com os animais. Outro ponto muito importante também, avaliar sempre se nós não temos animais aí com surtos diarreicos, a coloração da diarreia também aí é um sinal para que a gente tome atitude. E lembrem sempre, quando nós temos destruição do intestino, uma degradação, por exemplo, dos vírus intestinais, aonde se degradou, onde se destruiu essas áreas, logicamente nós teremos o quê? A formação de tecido cicatricial, nós perderemos então áreas de absorção de nutrientes e isso, logicamente, comprometerá a absorção de nutrientes ao longo de toda a vida. Então, por exemplo, em bezerros, quando nós temos animais que sofrem com grandes surtos de infecções intestinais, de diarreia,
diarreia, logicamente isso ao longo de toda a vida desse bezerro haverá o comprometimento e tudo que nós não queremos é isso. Então nós deveremos sempre trabalhar de forma preventiva, fornecendo uma dieta ajustada, balanceada, que forneça todos os nutrientes em proporções corretas, para que desta forma nós possamos manter a integridade do intestino e assim então animais capazes sempre de absorver o máximo de nutrientes e produzir de forma eficiente e efetiva. Marco, você citou aí alguns sinais de problemas intestinais em bovinos. Então, qual que é a importância de um diagnóstico rápido e preciso? Suelen, quanto mais rápido nós fizermos esse diagnóstico, mais rápido será a nossa possibilidade de intervenção e assim, então, minimizar ao máximo todo o processo de destruição. Então, é sempre muito importante que o amigo produtor, ele avalie, ele observe os animais diariamente, sempre que possível, para que a gente possa ter a intervenção de forma rápida. O diagnóstico preciso, logicamente, ele é necessário porque é através desse diagnóstico que nós poderemos fazer a intervenção, fazer o uso, quando necessário, de antimicrobianos, para que a gente tenha um controle dessa infestação já, né, da doença instalada. Mas o ponto principal, quando nós temos cuidado com a observação dos indivíduos, é sempre importante também que nós temos o cuidado com o quê? Com a prevenção. Então, existem formas de prevenirmos algumas ocorrências, tá? Como, por exemplo, diarreias, infestações bacterianas, infestações por protozoários. Através da suplementação nutricional que é ofertada aos animais, muitas vezes existe a possibilidade de fornecermos, por exemplo, prebióticos, visando estimular a atuação do sistema imune ali a nível intestinal, visando diminuir a população de micro-organismos patogênicos que podem estar infestando os animais, e desta maneira, então, evitando com que ocorra aí a casuística, já os sinais clínicos desses problemas. Então, por exemplo, se nós pensamos em infecções bacterianas, muitas vezes nós poderemos trabalhar com prebióticos, como, por exemplo, dentro do portfólio de produtos da Matsuda, que nós trabalhamos com mananoligossacarídeos, com beta-glucanas, exatamente para evitar essas infestações. Quando nós pensamos aí em surtos de coccidiose, principalmente que ocorrem em bezerros, nós poderemos trabalhar com aditivos ionóforos, visando o controle da infestação desses protozoários e assim então evitando o risco aí de incidência de diarreias ocasionadas por esses protozoários, ou seja, existe uma grande forma e além disso também lembrar que a concentração de microminerais dentro da dieta dos animais é muito importante porque é através, esses elementos minerais são muito importantes para que a gente produza o quê? Um sistema imune atuante, que haja produção de memória imunológica, ou seja, então que o sistema imune também atue combatendo, controlando todas essas infestações. E devemos lembrar ainda que quando nós pensamos em trato digestório, nós temos também outros parasitos aí que são extremamente importantes, o cuidado, como por exemplo a parasitose gastrointestinal, os nematóides gastrointestinais. Quando nós pensamos em animais em crescimento, bezerros, pode haver grandes infestações, então é muito importante também, sempre que possível, que se faça uso de endectocidas, de antiomíticos apropriados, ajustados, exatamente para que a gente diminua sempre a infestação e mantenha sempre a saúde intestinal desses animais ao longo de toda a sua vida. Muito bem, que medidas práticas os pecuaristas podem tomar para melhorar a saúde intestinal do rebanho, tanto em termos de manejo quanto de nutrição? Bom, Suelen, quando nós pensamos em manejo, então, é importante que nós tenhamos um manejo sanitário ajustado dentro da propriedade, como, por exemplo, a utilização de antiparasitários, de antiomíticos, de endectocidas ao longo do ano, realizando o combate, o controle desses parasitos gastrointestinais que podem comprometer, primeiramente, a absorção de nutrientes, haja visto que eles vão competir com o hospedeiro, ou seja, com os bovinos, por esses nutrientes, e também podem aí causar lesões no trato digestório desses animais. Quando nós pensamos no manejo nutricional, é muito importante que nós tenhamos uma dieta ajustada ao longo de todo o ano, de forma então a fornecer os nutrientes nas proporções corretas, que nós tenhamos também, sempre que possível, o uso de aditivos que possam incrementar e melhorar ainda mais a saúde intestinal, como por exemplo uma alta concentração de microminerais para que nós tenhamos um sistema imune atuante, que nós tenhamos também aditivos que visam
controlar a população de bactérias, por exemplo, gram-positivas, que podem aí causar um grande prejuízo quando em altas infestações a nível intestinal, que nós também estimulemos o sistema imune local para que combata também essas bactérias patogênicas e também aí, como nós falamos, os aditivos ionófilos para o controle de protozoários, que podem também causar surtos diarreicos, principalmente em animais jovens, e aí uma grande destruição dos intestinos. Então é muito cuidado sempre que a gente adote essas estratégias, que a gente sempre avalie os animais para que dessa forma, quando necessário, a gente faça uma rápida intervenção. E para finalizar, Marco, como a escolha dos suplementos minerais pode influenciar a saúde intestinal e, consequentemente, a produtividade dos bovinos? Bom, Suelen, quando nós pensamos em suplementação mineral, nós sabemos que existe uma grande diversidade de produtos no mercado. Então é sempre muito importante que o amigo produtor ele busque trabalhar com suplementos minerais específicos conforme a categoria, conforme a época do ano, conforme a espécie, exatamente para que nós possamos ter uma nutrição o mais equilibrada possível, o mais ajustada possível, sempre que busque formulações com uma maior carga de microminerais, haja vista que esses microminerais são muito importantes para a eficiência do sistema imune. Nós temos que lembrar que a nível intestinal também nós precisamos do sistema imune ali trabalhando de forma plena, de forma eficiente, para que haja o controle e o combate de micro-organismos patogênicos, tá? Então, para que nós tenhamos sempre resultado eficiente a nível de produção, é muito importante que a gente adote e utilize formulações específicas de suplementação mineral, sendo que dentro do portfólio de produtos da Matsuda nós temos uma vasta linha de produtos esses que além de fornecer minerais também poderão fornecer fontes complementares de proteína, energia, poderão também fornecer aditivos prebióticos, aditivos ionófilos, tudo isso para que a gente mantenha o quê? A integridade intestinal dos indivíduos, para que a gente mantenha a saúde do animal como um todo e que a gente possa favorecer com que os animais produzam sempre de forma eficiente e plena. Bom, e se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal. Marco, obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Obrigado a você, Sueli, obrigado aos amigos que nos acompanharam. A Matsuda está aqui sempre à disposição dos senhores, qualquer dúvida ou esclarecimento, fiquem à vontade, entrem em contato conosco, estamos aqui sempre à disposição para auxiliá-los. Um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.